Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui para mais uma conversa de geografia ou de sociedade, não sei. Mas como estamos no mês de novembro, nós vamos estar conversando sobre consciência negra. Porque é o mês em que todos os sistemas de ensino, principalmente os dos interiores brasileiros, tratam da consciência negra como se ela fosse um evento que coubesse folclorização, né? Ou seja, tem-se vários fatores em relação a essa consciência negra que eu não vejo sendo muito enfatizado. Ela aparece, mas de forma muito sutil, na composição da consciência negra na educação brasileira e, por que não dizer, do mundo. Para falar de consciência negra, é importante que nós partamos do próprio nome, consciência. O que seria consciência? O que seria um ser consciente? Bom, segundo o dicionário, uma das várias explicações sobre consciências no dicionário, eu coloquei em relevância aquela que diz que consciência é a percepção dos acontecimentos ou dos fenômenos próprios da existência. Ou seja, eu sou, do ponto de vista da minha etnia, consciente quando eu conheço os acontecimentos que me fizeram ser assim. Quando eu conheço os acontecimentos que me fizeram ser afrodescendentes, mas que me fizeram ser mestiços, que me fizeram fazer parte de uma sociedade segregada, né, de valores, que me fizeram ser parte de um grupo seleto fruto de discriminação, embora sejamos a maior parte da população brasileira. Assim, enquanto eu não souber, enquanto eu não estudar para que eu tenha percepção desses acontecimentos, eu vou ter um certo problema em consolidar a minha consciência étnico-racial, tratando agora a consciência negra, né? Ter consciência é ter noção do que se passa com nós, né? Então, consciência também é o conjunto dos valores morais que define certos julgamentos. Eu preciso também conhecer quais os valores morais foram impregnados nessa relação social ao longo de toda uma história, ao longo da expansão da massa africana mundo afora pelos caminhos da escravidão. Eu preciso também ter consciência do conjunto de valores morais que definiram esse julgamento ou tais julgamentos que acontecem hoje não só no Brasil, mas como em todo o mundo, em relação à consciência negra. A primeira coisa que eu diria é que resgatar a consciência negra é diferente, no mundo atual, é diferente dos tempos de Zumbi. Nos tempos de Zumbi era necessário invadir fazendas, era necessário fazer guerras, era necessário vender os escravos de volta para o fazendeiro e depois de resgatá-lo para a garantia da sustentabilidade. Porém, hoje os valores mudaram. A conscientização ou a consciência negra, hoje ela deve ser construída com um fator essencial chamado educação, né? E, para tanto, eu selecionei aqui alguns nomes, dei uma entrada na história deles, para a gente estar discutindo um pouco. Um deles foi o André Rebouças,
que era engenheiro civil, era negro, era baiano, atenção baianos, era baianos, era ativista, né? Projetou uma das estradas que liga Brasil-Paraguai. Tem um túnel lá em São Paulo que faz alusão ao seu nome, que é o túnel Rebouças. Porém, nas escolas iniciais, ensino médio, quando se trata de consciência negra, não se fala desses nomes, desse cara que foi engenheiro, que nasceu lá por volta de 1800 e alguma coisa, que fez história no Brasil, que foi exilado junto com a família real e que passou seus últimos dias, graças a Deus, tentando resolver problemas de alguns países da África. Porque essa teria que ser a temática. O outro é o mestre Milton Santos, né? Esse cara também nasceu em 1926, aqui na Chapada Diamantina, na cidade de Brotas de Macaúba. Foi um dos geógrafos reconhecidos mundialmente, mas as aulas de geografia iniciais, pelo menos até que se termine o ensino médio, trata pouco desse cidadão. E tem Abdias Nascimento, ator, artista plástico, ativista também dos direitos civis do povo negro no Brasil. E por último, o cidadão que foi o precursor aí da Lava Jato, é o cara que encabeçou a fiscalização do combate à corrupção, que é o cidadão Joaquim Barbosa, ex-presidente do Supremo Tribunal de Justiça, Superior Tribunal de Justiça. E o que acontece com a história desses cidadãos é que logo depois desses eventos a mídia esquece, o povo esquece, e inventam outros cidadãos que se aparecem aí agora como pai da criança para defender corrupção, e a gente percebe que no Brasil ela só piora. Quando eu falei de consciência negra, de construção de consciência negra, eu também entrei na história deles. O Joaquim Barbosa foi árrimo de família aos 16 anos. Ele precisava trabalhar para dar comida os 7 irmãos mais novos e ajudar a mãe. Precisou ir para Brasília trabalhar uma coisa que entre pessoas de pele clara seria a exploração de trabalho infantil. No mundo negro isso era e continua sendo normal. Milton Santos teve que migrar por várias cidades até chegar em Salvador. Abdias Nascimento também não teve vida fácil. André Rebouças, eu não consegui encontrar muita coisa sobre a história dele, até por ser mais antigo. Mas aqui você percebe que desses cidadãos que a gente citou aqui, um deles foi nascido em São Paulo, o outro nascido em Minas Gerais, e os outros nascidos na Bahia. E, no entanto, as aulas de geografia e de história da Bahia não faz alusão a esses cidadãos. Por que não fazem? Porque a consciência negra que a gente faz até agora é de negros de corpos pintados, né? Negros com corpos pintados, ou se fala, ou se coloca de volta na mesa as situações de escravidão. É necessário que pare de falar do negro escravo e que passe a falar agora desse negro que é humano, que tem inteligência a qualquer outra raça, que não é melhor nem pior. E o sistema de educação insiste em fazer alusão ao negro escravo, ao zumbi, que muitos estudiosos faz alusão a ele como bandido da história. Mas a educação não se trata dos negros que fizeram sucesso, nem trata muito da vida dele. Porque assim, nós que somos negros ou descendentes de tais, não só negro, também das zonas de pobreza, dos lugares distantes,
nós sofremos vários tipos de discriminação, estatal, discriminação institucional, discriminação de valores, e eu queria dizer algumas coisas para já encerrar, para não ficar muito longo o vídeo aula. Eu tenho observado, e ainda não vi, espero que eu veja, que é para que a minha consciência, o meu pensamento seja desfeito, mas o que eu tenho observado é que cada negro que se destaca no Brasil, ele nunca foi, e tomara que um dia será, incentivado por o governo para resolver os problemas dos outros afrodescendentes. Por exemplo, esse André Rebouças foi construir estrada que serviria à região sul do país. Milton Santos, eu não li sobre, eu não posso afirmar muita coisa, mas como eu li sobre a morte dele aqui que aconteceu em São Paulo, provavelmente esse conhecimento dele, que era muito largo, serviu para resolver os problemas de aprendizagem e de discussão e até de entendimento da região mais industrializada do Brasil, quando ele falou da geografia das redes e do mundo técnico, científico, informacional, e alguém precisava disso. Abdias Nascimento foi cineasta, espalhou a arte dele pelo mundo afora, fez trabalho nos Estados Unidos, e o mais interessante é que essa massa de gente que se destaca dessa etnia no Brasil, elas não são incentivadas a ajudar a sanar o problema da própria comunidade. Ou seja, se dos servidores públicos brasileiros tem um engenheiro agrônomo, dificilmente esse cara está lá num quilombo, já que o dinheiro é público, que serviria para qualquer lugar, dificilmente esse cara está num quilombo ensinando esse povo a plantar, a produzir, para não ficar na dependência do Estado, e ele não está cometendo esse racismo estatal. Se aparece um negro médico, principalmente se ele for requisitado a ponto de ter renome nacional ou internacional, dificilmente, eu ainda não vi, espero que eu veja, repito para que seja desfeito o meu pensamento, mas eu ainda não vi um médico dessa natureza sendo incentivado pelo governo. Ele até vai para a saúde pública, ele até vai para o setor público de saúde, mas dificilmente você vê esse médico atendendo numa região remanescente de quilombo para resolver os problemas de saúde. Então, assim, fica parecendo que o Estado quer promover aí a manutenção da pobreza, a manutenção dessa neo-escravidão moderna. Tá? Assim, ter consciência negra é saber que quando acontece um evento de alto racismo, que às vezes é muito condenado até por nós mesmos negros, é preciso você entender que esse cara leu uma história de mais de 300 anos, com gente dizendo que não prestava, sacrificando os avós dele, dizendo que negro era feio, colocando o eurocentrismo do branqueamento, do alisamento do cabelo. Então, isso foi mexendo com a identidade e criando uma situação de autoproteção. E para se proteger de tudo isso, às vezes muitos negros eles tiveram que fazer uma adaptação, mesmo que forçada, a esconder a sua própria identidade cultural e étnico-racial, para poder continuar vivendo. É como se fosse um mecanismo de sobrevivência. Então, assim, repetindo, consciência é conhecer o conjunto dos valores morais que definiram esses acontecimentos e esses julgamentos. Que julgamento é esse? Ou seja, todo mundo que trabalha, que estuda, que faz uma profissão, ele vai precisar de
de dinheiro, de salário para sobreviver, porque eles têm famílias, e a opção que ele tem de salário é estar nesses lugares longe de onde ele não pode resolver os problemas dos irmãos afrodescendentes. E por fim, o cidadão Joaquim Barbosa, que encabeçou a justiça brasileira para que fosse cortada a corrupção, não se foi feito nada contra ele, no sentido de injustiça, etc. Mas a outra injustiça que ele sofre agora é a injustiça midiática, a injustiça histórica e a injustiça do ponto de vista do conhecimento educacional sobre esses seres históricos. Tá? Você pode passar a semana inteira com a televisão ligada, olha que o cara fez isso não tem nem 10 anos, e a televisão não fala de Joaquim Barbosa, a televisão só fala de negro quando a polícia vai lá na favela que mata um bocado. Ou seja, a visão de consciência negra que a mídia implanta hoje é essa visão de guerra de negros contra a sociedade não negra. Até na própria abordagem da polícia, essa abordagem é diferenciada, né? Tanto na favela. Mas é moradores de favela. Se você prestar atenção, num Brasil onde 54% da população é entre negros e pardos, é natural que nessa favela tenha 80% de moradores também negros e pardos, e de brancos muito pobres que são excluídos da esfera econômica, da esfera social e da esfera do conhecimento. Então, assim, a minha fala de encerramento é para os negros, como eu, que eu tinha tanta vergonha da minha cor que, embora tenha essa pele escura, até 2009 eu era branco. Foi aí que eu entrei na questão da percepção dos acontecimentos da minha existência. Por que eu tenho essa pele? Foi aí que eu comecei a pensar sobre a noção do que passa entre nós. O que é que se passa nesse grupo negro? Foi aí que eu comecei a entender o conjunto de valores morais que faz esse julgamento, e entre esses valores morais estão os valores religiosos. Os valores religiosos. Às vezes se diz que todo mundo é filho de Deus, mas na hora da apresentação na igreja isso conta muito, assim, discriminação racial no Brasil é estrutural, é preciso que a grande maioria das pessoas tenha a percepção desses acontecimentos, para que essa discriminação comece a ser desfeita nas crianças, porque em nós, os adultos, isso já está arraigado, e é preciso de uma maturidade socio-racial muito grande para que a gente não trave essa guerra, porque a guerra agora, para resolver a questão da discriminação racial, não é uma guerra com armas, é uma guerra onde você luta com conhecimento de valores, conhecimento de valores morais, conhecimento de quem é você, de onde você veio, onde é que vão te deixar chegar, que muitas vezes é preciso que você entre pela janela ou pelo telhado, que muitas portas vão se fechar a teu respeito. Então, assim, falar de consciência negra é preciso estudar todos esses valores e falar com honestidade e sem piedade, né? Não é defender por piedade ou pegar um desses como mascote para camuflar a minha discriminação racial. Também não é assim. Também não é assim que acontece. Então, tratar de consciência negra é tratar de uma consciência étnica, onde, como dizia Nelson Mandela, onde brancos e negros tenham os direitos sociais, onde brancos e negros sejam gente com os mesmos valores,
com a mesma capacidade de inteligência e com a mesma forma de sobrevivência. Ou seja, por exemplo, ser negro no Brasil, ser profissional negro no Brasil, é uma questão de sobrevivência, é uma questão de camuflagem, é uma questão de guerra contínua. Qualquer profissional negro ele sofre racismo todos os dias, todos os dias. E o que fazer? Parar porque você é tratado com racismo ou pegar essa abordagem racista e fazer dela os tijolos da sua subida profissional? Isso sem pisar em ninguém, isso sem vender os seus valores morais ou étnicos, e isso sem se inferiorizar. Ou seja, antes de ser negro, eu sou um cidadão que pensa, eu sou um cidadão que é capaz, eu sou um cidadão com o mesmo grau de aprendizagem, mas que trago na minha bagagem ou no meu sangue uma outra forma de aprender as coisas. E enquanto eu não conhecer esses valores que estão dentro dos acontecimentos que rodeiam a minha existência, eu vou estar por aí me posando de vítima ou me aliando às pessoas más intencionadas do ponto de vista racial. É isso aí e um bom dia. Meu amigo Júnior Ramos, obrigado aí pela presença. Que bom que eu consigo dizer aula para você ouvir de novo. Isso é bacana. Agora, nós somos colegas, porque nós estamos agora discutindo consciência racial. E é isso que a gente vê. Consciência racial não é traçar meios de você detonar a raça do outro, mas é entender que a cor padrão no Brasil atual é branca. O padrão de cor no Brasil atual é branca. Teve uma vez que eu comecei até pensar sobre racismo inverso, mas não vai existir o racismo inverso num país onde a cor padrão é branca. Mas nós não podemos sair por aí choramingando, pegando carona no nosso preconceito para que o Brasil, os pensadores da sociedade brasileira, continue fazendo valer a verdade de que negro não é inteligente, que negro não raciocina, etc, etc. Isso vai continuar acontecendo se a gente não aprender a pisar nessas abordagens preconceituosas para a gente continuar crescendo. Um abraço a todos.